a maioria de nós fomos criados em igrejas conservadoras, algumas fundamentalistas, sejam dos movimentos mais abertos ou mais fechados, enfim, pentecostais ou coisas do tipo, mas nós todos trazemos modelos, modelos que têm muito mais a ver com a religiosidade, muito mais a ver com o padrão daquela denominação ou daquela comunidade, e repete-se isso como se este fosse o padrão, como se estes fossem os modelos de oração. E, na verdade, não são. Não é? Mas nós vivemos ainda, apesar de tudo, nós vivemos ainda meio que encaixotados. Então, por exemplo, essa irmã, a timidez dela, o constrangimento dela era a respeito de uma oração performática, do tipo, o que eu vou dizer? Será que todo mundo vai me ouvir? Diria eu assim, irmã, a só está orando a Deus, não é o pastor que tem que ouvir, nem o seu vizinho de banco. É o Senhor que ouve as nossas orações e é Ele que conversa conosco, sejam orações íntimas ou coletivas, né? Mas nós somos vítimas desses modelos que, de alguma forma, nos enclausuram e nos estreitam nos relacionamentos, de modo que, para encontrar essa intimidade, não poucas vezes, e a Laura está estudando sobre isso e lendo sobre isso, a gente tem que ir para o deserto. Lá qual for o deserto, mas ir para o deserto e lá, ao som de uma brisa, de um trovão, uma estrela no céu, ou coisas do tipo, a gente se desvencilha, se desvincula. Eu termino dizendo assim, não tem coisa pior, você que é de Santos, Laura, você tem um retiro de igreja, por exemplo, que vão orar na beira da praia, e o pastor diz assim, fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Mano, que loucura é essa, velho? Olha o que você tem na frente. Vai fechar os olhos diante disto. Eu lembro de uma jornada de oração que fizemos, eu e Fernando, Júlio, lá em Monte Verde, subindo as montanhas de Monte Verde, e eu me lembro a hora que nós chegamos lá em cima, né, da montanha. Né? O nosso compromisso era de silêncio, né? Mas não de olhos fechados, meu Deus, porque a beleza que estávamos vendo era a comunicação que Deus queria fazer e trazer para dentro de nós. Então, sugiro, né, que lutemos cada dia mais e mais e ensinemos a esse desvinculamento das orações formais, do padrão formal, da performance religiosa, do palco, das luzes, do ir ao microfone. Lembro-me que o pastor Irlande contou para nós que um dia, na primeira igreja batista, ele chamou o irmão para orar ao microfone, e o irmão disse assim, alô, 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 um, dois, antes de começar a orar. Ele testou o microfone, tal era o convencionamento no qual ele estava submetido. Assim, isso, bem, Laura, temos a obrigação de ensinar que não é assim. Né?